Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, Loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, Sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Boa tarde, meus irmãos, mais uma vez para o nosso programa Espiritismo em Foco. Hoje, dia 5 de outubro de 2015, e hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez aqui no nosso programa, que há muito tempo não vinha, meu querido amigo Paulo Jorge, lá do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, e veio com um tema muito bacana, muito interessante para todos nós: evolução, o destino certo. Então, vamos bater um papo aqui legal com ele sobre esse assunto. É um assunto realmente que chama a atenção da gente, que é instigante, que leva a gente parar, pensar, refletir. Então, aqui juntos, eu, o Marcos e o Paulo Jorge, aqui nós vamos tentar levar esse assunto para que a gente possa refletir bastante sobre esse assunto de hoje. Hoje começa o mês de outubro. No final do mês nós vamos fazer o sorteio, né, do Livro dos Espíritos, do Evangelho e da Revista Espírita. Dia 12, próxima segunda-feira agora, é feriado, então nós não vamos ter programa ao vivo, tá? Vamos ter programa ao vivo só no dia 19 de outubro, e quem estará aqui com a gente é a minha querida amiga Roraci, também lá do Centro Espírita Trabalhador de Jesus. E o tema dela é das esperanças e consolações. Então, hoje, meu amigo Paulo Jorge, e no dia 19, a Roraci, tá ok? Paulo Jorge, você vai fazer palestra aqui da feira no Ceareiros, né? Qual é o seu tema que você vai falar? Você sabe que nós não definimos tema? Mas, o tema livre é um perigo. Mas aí você escolhe um tema bacana. Então, quinta-feira agora, o Paulo Jorge vai estar com a gente também lá no Ceareiros, às 8 horas da noite. Então, estou convidando a todos para assistir a palestra lá do Ceareiros com meu querido amigo Paulo Jorge. Tá ok? Vamos falar aqui da palestra aqui também do Amor e Caridade. Dia 12, segunda-feira que vem, no feriado, Vivência Cristã, com o meu querido amigo Drummond, lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Na sexta-feira, às 8 horas, tema livre com a Joelma, lá de Minas Gerais.
E no domingo, às 10 horas da manhã, a verdadeira propriedade, com o meu querido amigo Flávio Scari, lá dos Trabalhadores de Jesus. Então, essas são as palestras do Amor e Caridade nesta semana. E hoje, na Casa René Peça, o palestrante é o meu querido amigo Edmundo. Ele vai falar sobre conhecimento de si mesmo. Então, Edmundo hoje na Casa René Peça, às 8 horas. Então, todos convidados a participar lá com ele. No Trabalhadores de Jesus, quarta-feira agora, dia 7, às 8 horas da noite, meu querido amigo Paulo Roberto, lá de São Pedro, ele vem falar sobre bem-aventurados os que têm fechados os olhos, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. E no domingo, dia 11, a Grace, minha querida amiga Grace, às 18 horas, Despertar da Consciência. E não vamos esquecer, né, que a gente vem falando na 49ª, nono mês espírita, né, do 34º seu, que continua nesse final de semana. No sábado, dia 10, vai ser lá no Centro Espírita Leon Denis, e o tema é Aborto Não, o Espiritismo como fator de proteção à vida e construção da felicidade. E a palestra vai ser Selma Trigo, lá do Rio de Janeiro. Então, sábado, às 18h30, que é a parte musical, né, e às 19h a palestra, meu querido, vai ser lá no CELD, tá? E no dia 11, a partir das 17h30, na Casa do Caminho, em Arraial, o Espiritismo esclarecendo consciências no uso responsável das redes sociais. Vai ser com o Ciro de Castro, lá de Araruama. Essas são as palestras do mês espírita agora, esse final de semana, sábado e domingo. Então, o nosso telefone, 2648-9008, pediu o Davi para colocar aí na telinha para a gente. Se você quiser ligar para participar do nosso sorteio, fazer uma pergunta para o Paulo Jorge sobre o tema de hoje, evolução, o destino certo, pode ligar, fazer a pergunta que ele vai responder com todo o carinho. Tá ok? Acho que não tem mais nenhum aviso para hoje, mas depois do programa a gente fala mais um pouquinho. Então nós vamos passar rapidinho o apoio cultural e voltamos já no segundo bloco, já com meu querido Paulo Jorge, para conversarmos com ele sobre evolução, o destino certo. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor.
Então, nós voltamos ao nosso apoio cultural. E antes de nós começarmos a conversar com o meu querido amigo Paulo Jorge, vamos pedir que ele faça uma oração para todos nós, para que juntos aqui tenhamos um ambiente legal, bacana, uma sintonia boa com vocês aí nos seus lares, que a gente possa fazer um programa que seja do agrado de todos e tirarmos o máximo de dúvidas. A gente sabe que não vamos conseguir tirar todas, mas o máximo de dúvidas. E as dúvidas, pode ligar, nosso telefone 2642-9008, liga para perguntar que o Paulo Jorge vai responder com certeza sobre o tema de hoje, que é evolução, o destino certo. Então, Paulo, por favor, faça uma oração para todos nós. Só temos a agradecer pela oportunidade, agradecer ao Mestre Jesus, agradecer a Deus, nosso Pai, por podermos estar aqui discutindo as lições que Jesus nos deixou, os exemplos que Ele nos deixou. Então, pedir que todos que nas suas casas possam estar bem de saúde, estar bem dispostos para enfrentar os problemas da vida, e para isso contamos com a presença dos bons espíritos ao nosso lado, nossos espíritos protetores, demos o nome que quisermos dar, mas eles estão ali bem pertinho da gente, nos consolando nos momentos de dificuldade, tentando fazer com que acertemos sempre, e devemos tudo isso a Deus nosso Pai, que é extremamente bom, né, e compreensivo, sabe nossas limitações e que é o melhor para todos nós, seus filhos. Que Jesus nos ampare, nosso guia maior, nosso irmão maior, nos ampare e nos mantenha sempre unidos como verdadeiros irmãos que somos. Graças a Deus. Meu querido amigo Paulo Jorge, antes de nós começarmos a falar sobre esse assunto, eu tenho uma pergunta aqui do Ronald, lá do Jardim Caiçara. Ele foi sorteado e ele fez uma pergunta, uma dúvida que surgiu. Ele é da Igreja Messiânica, tá? E ele fez uma palestrante, né? Fazendo lá na igreja, né? Um público com a maioria de mulheres. Ela perguntou para as mulheres: por que nós nascemos mulher? Aí a palestrante falou para elas: porque nós temos mais máculas. Aí ele não concordou com essa resposta, ele não entendeu o porquê disso, né? Então ele queria saber o que o Espiritismo fala sobre isso, né? Será que diz isso mesmo? Porque quer dizer que nascer mulher é um castigo? Fala para a gente aí sobre isso, depois nós vamos falar também isso aqui sobre o livro dos Espíritos, o que o livro dos Espíritos fala sobre isso. Responde para ele, por favor. Dependendo do país, até seria um castigo, porque tem país que as mulheres não têm direito, né? Então, você nascer naquele país pode ser por um castigo. Mas que castigo é esse? Você pode ter escolhido nascer mulher num país com mais restrições, mas você pode escolher também nascer homem em locais com restrições também. Então, o espírito não tem sexo. O espírito, quando nós estamos desencarnados, nós temos uma outra visão de mundo, uma outra visão de felicidade. E como nós temos que experimentar tudo o tempo inteiro, experimentar a vida como mulher, a vida como homem, para o espírito, ele nascer nessa diversidade, ora homem, ora mulher, é muito positivo, porque ele precisa disso. Se não me engano, é a questão 202 do Livro dos Espíritos, fala exatamente sobre isso, não é mesmo? Tá, então, para confirmar, aqui no microfone está no Livro dos Espíritos, na pergunta 202, Kardec pergunta aos Espíritos: quando errante, que prefere o Espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Aí os Espíritos respondem: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas que haja de passar. Foi isso que o Paulo Jorge falou, das necessidades que ele tem de crescimento, de evolução, né? de melhoria, que nós temos que ter experiências em todas as áreas, inclusive como homem e como mulher. Aí tem aqui um comentário de Kardec que ele fala: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse,
só saberia o que sabem os homens. Então, os espíritos dizem, então, nós somos espíritos eternos e nós vemos, ora, como homem, como mulher, repetimos como homem, como mulher, mas sempre no intuito de aprendizado, de crescimento, de evolução. Mas quer falar alguma coisa? Não, você estava falando aí e o que estava vindo à minha mente foi exatamente a resposta que você leu de Kardec. Porque é muito fácil de entendimento se a gente for raciocinar. Para ir para o céu, vou colocar o céu aqui, tá? Me desculpe os espíritas. Vamos para o céu, vamos morrer e vamos para o céu. Para ir para o céu, eu tenho que ser perfeito. Ora, para que eu seja perfeito, eu tenho que ter um entendimento perfeito do que é ser um homem e o que é ser mulher. Então, eu preciso passar pela experiência de nascer como mulher. O espírito Marcos vai renascer numa encarnação futura como mulher, e volta como homem, volta como mulher, de acordo com as suas necessidades evolutivas. Então, isso aí é indiferente, não é castigo, não é mácula, né? Mácula, não é nada disso. Isso aí é necessidade do espírito de nascer. Experiências que ele tem que passar. Tem que passar da mesma forma que tem que passar pela experiência de ter posses e passar por apertos, agruras. É a experiência do espírito. É um processo evolutivo que nós vamos tratar aqui hoje com o Paulo Jorge. Não é, Paulo? Até mesmo no corpo físico, né? Tem pessoas que vêm com o corpo bem fraquinho e os outros mais fortes, que é para aprender. Quando for ver como um corpo fraco ou forte, dá valor, né? Entender e proteger, porque, segundo os espíritos dizem, os mais fortes têm que proteger os mais fracos. Então a gente tem que ter essa experiência para saber o outro lado, né? Quando vem fraco, quando vem forte, né? Todas as situações, né, Paulo? Só complementando o meu querido amigo Marcos aqui, que ele falou que os espíritos iam ter coceiras ali, ele falando de céu. Porque eu falei a palavra céu aqui, né? Mas o espírito não aboliu o céu, não. Não aboliu, não. Tem os mundos celestes, só que para chegar lá demora muito, né? Não, para você, para mim não. Eu vou pegar uma carona com o Renato. Então vamos começar a conversar sobre o assunto de hoje, né? Que é sobre evolução, que é isso que nós viemos na Terra como mulher para evoluir, para crescer. Então, uma pergunta que eu vou fazer para você, Paulo. Na doutrina espírita falam que Deus nos criou simples e ignorantes. Aí eu pergunto, todos os exemplares da raça humana foram criados simples e ignorantes? Renato, todos, sem exceção. Sem exceção. Se é humano, foi criado simples e ignorante. É exatamente aí que há o maior embate entre nós e companheiros de outras crenças, né? Por exemplo, quando tratam de Jesus, que nós o vemos como um irmão, né? Um irmão mais velho, um irmão que nos serve de modelo, de guia, né? Então, acham que Jesus já nasceu prontinho, tem a evolução horizontal, né? Nasceu pronto, perfeito. E alguns acham até que ele nem nasceu, nem tinha forma de carne, era simplesmente fluídica, né? Essa visão é uma visão distorcida, é uma visão realmente que não condiz com a realidade, porque seria Deus quebrar uma lei divina, uma lei que ele mesmo fez, ou seja, uma lei de privilegiar mais a um filho do que outro. Quem privilegia mais um filho do que o outro, né? Ninguém prejudica um filho para privilegiar o outro. Isso aí não existe. Existem sim necessidades diferentes. Todavia, todos somos criados assim. Onde Jesus evoluiu? Jesus evoluiu, obviamente, não foi na Terra, se não havia Terra, mas exatamente é tema do nosso assunto, né? A pluralidade dos mundos existentes. Então a gente verá que existem vários mundos, inclusive para facilitar o nosso entendimento, os espíritos nos trouxeram uma escalazinha de evolução desses mundos, mas é assunto para mais tarde. Com certeza. Marcos. Eu fiquei imaginando aqui como é que seria esse processo de evolução que você citou aí. Como é que se dá essa evolução do ser humano? Bom, a evolução... E onde? Ela se dá nos mundos, né? Através da reencarnação. Da encarnação, inicialmente, se você é espírito, a primeira vez você tem que encarnar. Inclusive, no caso da Terra, que ainda era, na época, um mundo primitivo, Deus não precisou criar
uma espécie nova, porque já havia aqui uma espécie de símios em capacidade de receber espíritos embrutecidos, né? Ali reencarnaram e até se purificar, até nascer mesmo a forma hominal, né? O espírito já está pronto para receber. Também o mundo foi evoluindo através da reencarnação. Contudo, isso aí é um processo demorado, não é da noite para o dia. Você não vai reencarnar uma vez, 10 vezes, 100 vezes, né? Muitas e muitas vezes, né? E há diferentes tipos de reencarnação, né? Se não tivesse reencarnação, como é que era? Se não tivesse reencarnação, é fácil da gente ver, né? Há irmãos nossos que não acreditam em reencarnação. E o que acontece nessas comunidades, né? Nesses países que geralmente adotam crenças não reencarnacionistas? Uma vez que este irmão entende que ele nasceu e ele vai morrer num dado momento e que a vida é uma só, ele vai ter que evoluir. Evoluir como? Evoluir na sua família, fazer com que a sua família cresça, com que ele cresça, que ganhe dinheiro, que melhore de vida. Enfim, ele vai ter que ganhar tudo que ele tem para ganhar numa única vida. E a consequência disso aí geralmente é desastrosa. A consequência geral é a guerra. Isso é uma visão materialista da vida, né? A visão espiritualista fica só para depois que você desencarna, que muitas religiões dão destinos definitivos para o espírito desencarnado, ou vai para um local muito bom ou para um local muito ruim. E conosco a visão espírita é completamente diferente. É a visão da reencarnação, onde você não vai galgar tudo nesta vida. Você terá uma outra vida para novas experiências. Eu fico imaginando, eu tenho um parente próximo meu que não acredita em reencarnação. Eu sou espírita, eu acredito. Na verdade, eu não acredito, eu sei que existe. Mas essa pessoa da minha família, Paulo, ela não acredita, não entra na cabeça dela o processo de evolução através da reencarnação. Aí eu fiz uma pergunta para essa pessoa da minha família. Olha só, você tem uma vida na terra com filhos. Você condenaria o seu filho por um erro a uma eternidade de sofrimentos? Não, Deus me livre. Eu perdoo, é meu filho, eu amo. Como que você perdoa o seu filho por um erro e você não aceita que Deus perdoe e lhe dê novas oportunidades? Imagina um ser humano errar durante uma vida de até 100 anos, 120 anos, nessa vida, errar. E por conta desse erro, passar uma eternidade de sofrimento. O que é uma vida de 100 anos, numa eternidade de sofrimento? Será que Deus é tão insensível, tão bruto, ignorante, a ponto de não ouvir os lamentos do sofrimento de uma pessoa que já morreu, que esteja, vamos colocar o nome no inferno, e arrependido, e ele não ouve essa pessoa gritando por socorro? Deus é insensível, mais insensível do que nós. Nós temos que entender que Deus é soberanamente justo e bom. Suas leis estão aí. Mas Ele é tão bom, mas tão bom, muito, vou repetir uma coisa, muito mais bom de melhor. Olha só o que eu falei, Paulo. Deus é muito mais bom de melhor do que a gente imagina. Ele é tão maravilhoso que nos dá a oportunidade da reencarnação para resgatar alguns débitos que nós temos de outras vidas. Para que a gente, todos nós, nenhuma das ovelhas vai se perder. Nenhuma das ovelhas vai se perder. Está escrito. Então, todos nós vamos para o céu. Desculpe os espíritos, eu falo novamente, porque eu gosto dessa palavra céu. Mas todos nós vamos. Do mais simples ao maior grau de angelitude que viva aqui na Terra. Todos nós vamos. Vamos ser perfeitos através do processo evolutivo que o Paulo Jorge vai falar aqui. Vamos ser perfeitos. E só vamos para o céu quando formos perfeitos. Enquanto nós não formos perfeitos, Deus vai nos dar novas oportunidades, quantas forem necessárias. Paulo Jorge,
Se você não me calar minha boca, eu vou continuar falando. Quem sou eu para calar sua boca se você é um dos diretores do programa, é um apresentador? Você que terá que calar a minha uma hora. Então, já que você falou sobre isso, sobre evolução, eu gostaria que você falasse também para a gente, então, quais são os tipos de evolução, Paulo Jorge? Olha, nós evoluímos, o tipo mais visível é a evolução material, né? Por que é mais visível? Porque a gente é mais materialista, a gente foi criado para ser espírito, né? Para ser perfeito, ter uma vida material cada vez menos ligada, né? Menos ligada à matéria. Todavia, nós estamos aqui pertinho do ponto de criação, somos materialistas. A gente usa dinheiro, usa roupa, né? Usamos microfone, a gente se vale de carros, enfim, a gente vive na matéria, a gente é matéria e vive na matéria, né? Para purificar a parte espiritual, uma interação difícil, porém franca. Então essa evolução material, ela é mais visível. E nós, quando nascemos, em qualquer nível social, a gente tem por instinto, já que galgar situações melhores. Eu mesmo nasci na roça, numa região rural, e andando pelos campos, eu criança ainda, eu queria voar, eu sempre fui muito ligado nisso, queria voar, e eu observava os pássaros voando, mas me inspirava naquelas codorninhas, né, de campo, que faz uma barulheira danada, mas voa daqui, pousa logo ali, e eu queria voar como uma codorna. Já me bastaria aqueles voos curtos, né, barulhentos, né, eu queria galgar coisas melhores, voar, nem que fosse como uma codorna. A minha avó queria que eu fosse caixa de banco. Caixa, aquele que recebe pagamentos e tudo, que lidava com muito dinheiro, mas dinheiro dos outros, né? Bom, e eu tinha uma ambição também profissional. Eu queria ser cobrador de ônibus. Cobrador de ônibus, por quê? O cobrador de ônibus andava com aquele dinheiro todo entre os dedos assim, batendo aquele anel naqueles ferros, né? Aquele dedo cheio de dinheiro. E geralmente ele era assediado por muitas meninas, tinha muitas namoradas, e a gente tinha as ambições, né? Nasci homem naquela oportunidade, né? A gente já sonhava, tinha ambições futuras, e as nossas ambições, nossos sonhos eram curtinhos. Mas nossos horizontes vão se alargando à medida que a gente galga um sonho, a gente dá um passo para frente, então a gente vai adquirindo novos sonhos. E olhem só, se eu tivesse seguido o sonho da minha avó, caixa de banco naqueles moldes, praticamente já não existem mais, né? E hoje em dia, cobrador de ônibus não existe mais. Então a evolução material, cobrador de ônibus? Fica na roleta. Existe, mas continua com o anel, hein? Não, eu estou falando daquele cobrador que andava no corredor dos homens, não tinha roleta ainda. Ah, sim, isso é muito tempo atrás. É antigo. Deve ainda, então, meu. A evolução material a gente observa. Mas a evolução moral? Então tem esses dois tipos. A evolução material, a gente se inspira nas coisas da natureza. Se inspira nos pássaros, o avião foi descoberto assim, né? Se inspira nos submarinos, nas coisas da natureza. A evolução moral, nós precisamos nos inspirar num espírito de uma escala mais elevada. Nós nos inspiramos em Jesus, que segundo a questão 625 do livro dos Espíritos, foi o espírito, né, mais perfeito que já teve na Terra para nos servir de modelo e de guia. Com certeza. Nessa evolução material do indivíduo que na Terra ele se esforça, trabalha e evolui materialmente, ganha o seu dinheiro, tem a sua parte profissional estabilizada, esta evolução material do indivíduo influencia de alguma forma para melhor ou para pior no seu processo evolutivo e espiritual? Ela é praticamente responsável pelo processo evolutivo espiritual. Ela carreia o processo evolutivo, né? Aqui a gente vê muita gente que tem poder aquisitivo, tem um processo, passou por um processo material muito grande, mas que espiritualmente, moralmente, ela está num degrauzinho lá embaixo. Ocorre, porque também conforme você tenha uma situação financeira melhor, né, as suas chances de errar são maiores também. Então pode ser que a pessoa seja financeiramente, né, um sucesso e seja moralmente degradada. Mas uma coisa é certa, que o sucesso daquela pessoa, as coisas que ele possa ter adquirido, elas estão espelhando, está sendo vista por alguém também, um outro espírito. A evolução material não carrega só daquele que evolui materialmente.
ela carrega a evolução de outros que estão se inspirando nele. Dessa evolução material que está falando aí, também o planeta em si também está nesse contexto da evolução do planeta também? Quando você fala em material aí? Todos nós evoluímos, né? A gente evolui. O que seria se nós fôssemos evoluindo diretamente? Nós somos primitivos, como foram as primeiras encarnações na Terra. A Terra era primitiva, a Terra foi passando também um pouquinho para frente, evoluiu. E aí, o que aconteceu? Se os espíritos evoluíram, a Terra também melhorou. Porque o espírito, quando evolui, ele também evolui o ambiente onde ele está. Então, os planetas evoluem juntamente com o espírito, né? A gente já entrou na pergunta 9? Entrou. Não. Vamos lá. Por favor, faz a pergunta para ele aí. Eu vou ter que resolver um negocinho aqui, tá? Pela internet aqui. A internet? É. Renato, eu divulguei e coloquei para as pessoas entrarem no site e clicarem lá nos ícones que você tem lá no site das redes sociais de vocês. Então, talvez alguém lhes pergunte aí pela internet, né? Eu queria que você falasse sobre a evolução moral, como é que ela ocorre. Fiquei curioso. A evolução moral, como ela ocorre? Bom, a evolução moral, como eu já disse, ela é carreada pela evolução material, né? Como ela ocorre de diversas maneiras. Por exemplo, eu nasci com um conceito, né? Eu adquiri um conceito, eu era uma pessoa violenta, brigava muito, né? Adquiri o conceito de que, por exemplo, matar não é uma coisa correta. Então, a partir daquele meu conceito moral de que matar, tirar a vida de um semelhante é uma coisa errada, eu, dali para trás, aquele conceito está adquirido. Eu não vou matar mais. Se realmente aquele conceito está dentro de mim enraizado, aquele ali para trás eu não ando. Eu vou adquirir novos conceitos morais. Eu vou aprender novas coisas. Então, a evolução moral, ela decorre disso daí, é gradativa. O espírito não volta. Eu, por exemplo, posso passar uma encarnação inteira estacionado, sem evoluir absolutamente nada, mas para trás eu não ando. Às vezes a gente fica sem evoluir mesmo, porque preguiçoso tem em todo lugar, né? Tem o preguiçoso aqui no nosso mundo, tem o preguiçoso no mundo espiritual, mas aí há espíritos incumbidos de dar aquele empurrãozinho no cidadão, né? De vez em quando. É verdade, com certeza. Mas e todos nós, aqui, eu, você, Marcos, todos nós vamos da mesma maneira ou é diferente? Não, isso aí? Da mesma maneira, não poderia ser por uma questão muito simples. Nós não somos pessoas iguais, né? Cada um é uma individualidade. E de repente, é a mesma coisa num trabalho. Você coloca a pessoa para fazer um trabalho por produtividade, né? Então, a pessoa vai, sei lá, eu me lembro muito do trabalho da roça, vou trazer para aqui, para os nossos dias. Na roça, na produção de farinha de mandioca, tinha aquele monte enorme de mandioca para ser raspada, né? E as pessoas recebiam de acordo com a quantidade de mandioca raspada, mediam um determinado volume, chamado jacá na época, né? Então, enchia um jacá, recebia tanto. Enchia 2 jacares, recebia tanto. Tinha companheiros lá, eu era criança na época, mas observava, né? Alguns raspavam 1 jacá, 2 jacás, se davam por satisfeitos, né? E outros raspavam 3, 4, 5, 6, né? Quanto conseguiam produzir, né? Porque para aquela quantidade, aquela aquisição já lhe bastava. Ele tinha dinheiro para viver o dia seguinte, ele não ia se preocupar para viver 2 dias depois, uma semana depois. Na parte moral é a mesma coisa. Às vezes eu evoluo um pouquinho, para mim já estou no patamar que me atende, eu estou bem, adquiri a minha felicidade momentânea. Mas para outros, aquele meu estágio de felicidade naquele momento não é o suficiente, eu preciso melhorar mais, eu quero melhorar mais. E na realidade, quando a gente tem esse despertamento para melhorar constantemente, a gente que não se lembra. Mas a gente, quando estava desencarnado, lá no plano espiritual, a gente estava lá escolhendo a natureza das provas, né? Sabendo onde a gente queria passar, só que a gente não tem acesso a esse contrato aqui, né, no mundo carnal, porque se tivesse a gente ia refletir um pouco mais, né? A gente não tem acesso.
Mas toda vez que a gente negligencia algo que foi um compromisso assumido, o que acontece? A nossa consciência nos chama a atenção. Mas como também nós somos muito teimosos, via de regra, não damos importância à consciência. Verdade. Eu queria, há umas 3 perguntas atrás, você falou sobre o progresso material influenciar no progresso moral. Aí eu vou tirar a palavra material e colocar intelectual. O progresso intelectual pode conduzir a um progresso moral? Porque a gente vê muita gente muito inteligente que, muita cultura. Exato. A gente tem que... Utilizando a inteligência para outras coisas. Né? Muitos me criticam, mas eu gosto de transportar as coisas para os nossos dias. Né? Um exemplo prático, né? A parte intelectual, né, servir de carrear a parte moral, ou simplesmente alguém usar isso para o mal, né? Bom, a gente tem que ver aqui o seguinte, vamos ver, por exemplo, o caso da fecundação in vitro. Antigamente, a única forma de fecundação era não se colhia sêmen de ninguém, tinha que haver o contato sexual, né, pelos nossos avós, nem a ciência não tinha evoluído para fecundação in vitro. Isso aí começou a ser feito, né, na parte animal para poder haver uma purificação de raça. Mas olha só, na parte humana a coisa já vira imoral. Como é que você vai purificar uma raça? Mas ainda assim, as pessoas, para terem filhos, muitos às vezes com dificuldades físicas, né, conseguiu através da coleta de gametas masculinos e femininos fazer essa fecundação in vitro, né? In vitro, sem um contato sexual em laboratório. Então isso gerava não só um embrião, mas outros embriões. E o que se faz com esses embriões? Bom, os laboratórios congelam esses embriões. Mas olha só o que está por trás disso aí. Alguém de uma mente não sã, não poderia, por exemplo, fazer essa purificação de raça através da fecundação in vitro, através da manipulação genética. Então, as leis têm que evoluir para acompanhar as novas descobertas da ciência. A ciência descobre, ainda não havia uma lei para proteger a sociedade com aquela descoberta da ciência. Então, as leis evoluem, a parte moral vem carreada com isso. Nem se falava em leis para isso, nem se falava em leis para os crimes cibernéticos. No entanto, hoje em dia, já muito se conversa sobre isso, porque não havia computador, não havia invasão por vírus, não havia ninguém roubando seus dados, não é? O roubo era só a mão grande, na calada da noite e aí por diante. Então, hoje em dia, há outros tipos de crime. Então, a sociedade descobriu novas coisas. Eu tenho até um amigo que, na época que a informática invadiu aí a sociedade, e ele era advogado, os fóruns se informatizando, os tribunais se informatizando, e ele precisava também se informatizar para dar conta daquela demanda enorme, daquela quantidade de processos. E ele, com o computador vivia dando problema na mão dele. Principalmente os antigos eram até mais problemáticos, né? Vivia dando problema. E ele me chamava um belo dia, ele se vira para mim enquanto eu estou lá consertando o computador dele. Paulo Jorge, a informática é maravilhosa. Ela veio para solucionar os problemas que eu ainda não tinha. Né? E é por aí, mais ou menos. Com certeza. É por aí. Mudaram os tipos de problemas, né? Então, já que nós falamos da evolução material de outros mundos, os mundos também evoluem? Evoluem. Como a gente já falava, a própria Terra evoluiu. Para eu não fugir daqui, deixe-me ver, não perder a sequência, nós fomos um mundo muito bruto, criado exatamente para abrigar espíritos embrutecidos, né? Um mundo primitivo. Nesse caso, não havia só a Terra. Você quer que coloque o slide? Pode colocar já o primeiro slide. Eu esqueci que eu tinha trazido o slide, mas para facilitar o entendimento. Bota o primeiro slide aí, por favor. Uma escala fictícia de 0 a 1000.
0 é o homem mais primitivo e 1000 mais adiantado. Nós estamos aqui na Terra em que lugar? Meu querido amigo, se eu soubesse essa fórmula, eu poderia prever mais. Na metade do caminho? Ah lá, temos ali. A gente não está na metade do caminho. Pode ver que a metade do caminho, olha ali a escala de mundo. Nós estamos ainda no segundo de provas e expiações, portanto, não estamos nem na metade. É verdade. Não é mesmo? Então, explica pra gente esse quadro aí. Ali tem um quadro que eu fiz até para ilustrar uma palestra, né? Porque isso aí está descrito na codificação espírita, mas a gente, né, tem mais facilidade quando a gente observa um quadro. Nós temos ali o primeiro de um mundo primitivo. Como eu já disse, esse mundo é onde o espírito ele tem o primeiro contato com a matéria. Então ele adquire, vê o valor da matéria. Nós descobrimos o fogo, e fomos por ali que vimos a pedra lascada, etc. e tal. As primeiras encarnações foram ali. Mas conforme o espírito vai evoluindo, o próprio mundo ele vai melhorando. Se você evolui hoje em dia numa casa, você não melhora as condições da casa? O espírito melhora as condições do mundo. Então o mundo passa a ser um mundo de provas e expiações. Provas por quê? Porque nós, quando encarnamos, nós estamos aqui para passar por provas, né? Provas que a gente vai ter que ser testado para saber se evoluiu ou não. Expiações são problemas que a gente escolheu passar, porque a gente não passou por eles bem quando estava desencarnado. E aqui a gente adquire a consciência como ser espiritual. Ainda há o predomínio do mal, as conquistas de valores morais começam a aflorar, mas ainda há predomínio do mal, né? Depois, se evoluímos e o mundo não evoluiu, nós somos convidados a encarnar em outro mundo, que há milhares de planetas, há milhões de planetas. Bilhões. Só de galáxias são bilhões. Só de galáxias são bilhões. Imagina a quantidade de estrelas que tem em cada galáxia, a quantidade de planetas. Então, por aí a gente já vê que é quase que infinito esse número, né? Então, a gente vai para um mundo de regeneração. Nesse mundo, há um equilíbrio entre o bem e o mal. É mais equilibrado. Então, nós já não somos tão ruins, tão brutos, também ainda não somos perfeitos, né? Há esse equilíbrio aí. Depois que a gente evolui, vai para o mundo dos felizes, onde o bem já predomina. Ainda existe o mal em pequena escala, mas o bem já predomina. A felicidade é quase que plena, mas plena mesmo, ela é no mundo celeste ou divino, que é onde vai evoluir. A Terra vai passar por todos esses estágios? Não sei. Eu não sei se a Terra, antes disso, né, esse nosso orbe vai ser destruído, não sei, mas o certo é que nós estamos evoluindo. Nós estamos evoluindo. E há milhares de planetas. Se algum dia, porventura, a Terra deixar de existir, nós seremos abrigados em outros planetas, com certeza. Então essa evolução aí até nos tornarmos puros. Mas olha como Deus é bom. Quando a gente tem alguma dificuldade, Ele nos manda um guia. Qual foi o guia que nos veio? Jesus, né? Um espírito que estava já era celeste, estava no mundo dos espíritos puros, veio à Terra para poder nos servir de modelo e guia. A Terra passava por turbulências, passa até hoje, e até hoje Ele é nosso modelo e guia, porque suas lições ficaram. Ele está aqui, não encarnado, mas está aqui. Você falou numa escala de evolução da Terra, mas os espíritos também falam, Kardec fala sobre isso, uma escala de evolução dos espíritos. Eu queria que você falasse, você já tocou nesse assunto? Até toquei, mas... Aí eu queria que você desse uma pincelada mais viva, com cores mais vivas pra gente. Vou pedir ao companheiro da técnica que nos coloque uma ilustração seguinte, que eu também trouxe, só para facilitar um pouquinho a gente não ficar só com palavras, né? O povo de casa... os nossos amigos de casa poderem também dar uma olhadinha. Então, os espíritos nos deram dividiram em ordens de espíritos, e cada ordem dividida em classes, só para facilitar o entendimento. Isso aí não é nada fixo, a fronteira não é fixa, né? Isso aí os espíritos já nos colocaram que é para facilitar o nosso entendimento. Então, os espíritos de terceira ordem, né? Começou com a terceira ordem, da terceira para a primeira. Os de terceira ordem tem ali 5 classes, que vão da 10ª até a 6ª, onde a 10ª classe estão ali os espíritos impuros, não é mesmo? Embaixo ali. A de baixo, lá no finalzinho da página. A 9ª classe é composta por espíritos levianos, que são impuros. A gente já falou muito de impuros aqui, aqueles imperfeitos mesmo. Os levianos são aqueles que não raciocinam muito sobre o que fazem.
são inconsequentes, né? Leviandade, inconsequência. Eles não raciocinam, não têm muita ciência das coisas, né? Até tem, mas são levianos, levam a vida como se a vida fosse única e aí por diante. Nós temos ainda a 8ª classe, que é dos pseudo-sábios, e essa é terrível, porque o pseudo-sábio é pior do que um que não sabe nada, o ignorante. Aquele que se faz passar por sábio, ele faz um estrago muito maior do que o próprio ignorante, que por conta da sua ignorância até comete enganos. Mas o pseudo-sábio, às vezes, é ardiloso, comete, né, deliberadamente. Ô Paulo, eu acho que tem muito desse por aí atualmente rodando, tem? Ah, certamente temos, talvez até aqui no estúdio. Né? Certamente tem, até no estúdio. A gente está falando dos encarnados, mas pode ter desencarnados aqui, aos montes, a gente não vê, né? Bom, o da 7ª classe são os espíritos neutros, né? Aquele que, para ele, tanto faz o bem quanto o mal, ele não está nem aí, ele acha que não tem responsabilidade nenhuma. Isso tem, gente, de espíritos encarnados e desencarnados também, com esse tipo de comportamento, é espírito. O de 6ª classe são os espíritos perturbadores. Esses estão aí para fazer graça com a vida alheia, para perturbar, impedir a evolução de alguém, né? E a 2ª ordem dos espíritos, aquela que está em verde ali, começa com a 5ª classe dos espíritos benevolentes. Veja que já são, uma classe melhor. O espírito benevolente é aquele que procura fazer o bem. A 4ª classe de espíritos prudentes, sábios. Ou seja, antes de fazer, eles raciocinam. Não fazem a coisa sem raciocinar, a coisa planejada. São espíritos com sabedoria. A classe seguinte já é mais sábios ainda, já que os que adquiriram sabedoria mesmo. A 2ª classe, os espíritos superiores. Esses já não precisavam mais passar por problemas que os demais precisam ainda para se depurarem, né? Até chegarem os espíritos puros, que já está na 1ª ordem. Só tem essa classe, a classe de espíritos puros, que não precisam mais reencarnar. Mas ainda assim, como foi o caso de Jesus, reencarnam para servirem de guia. Vêm com uma missão, são verdadeiros missionários. E segundo parágrafo que eu ouvi de Haroldo Dutra, ele diz que quando você chega ali na 1ª classe de espíritos puros, você começa uma nova etapa de evolução. Agora, já como é que é? Não para nunca. Montão de pode tirar, colega. Você lê esse montão de classe aí de espíritos. Nós aqui na Terra, estamos ali em que lugar? Ora, aí vamos para o seguinte aqui. Nós estamos em que lugar? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Eu vou pedir ao companheiro para botar a ilustração seguinte, que é a 10ª. É o de número 10, não é a 10ª. Só tem essas 3. É o próximo. É isso, o próximo. Então, temos ali a divisão por mundos, né? A escala dos mundos. Também os espíritos nos colocaram, isso aí não existe, não é preciso. Nos colocaram para que nós pudéssemos ter uma ideia. Está tudo descrito textualmente na codificação, mas a gente coloca aqui na forma de gráfico, porque facilita o nosso entendimento. Começamos ali com os mundos primitivos, nós já passamos dessa fase, não é mesmo? Então, pelas primeiras encarnações já passou. Há mundos ainda nessa situação. Há mundos sendo criados o tempo inteiro. Deus cria o tempo inteiro, né? Nós estamos nessa faixa aqui de provas e expiações. Então, há tantos ali, espíritos encarnados nessa situação, quanto os desencarnados. Porque quem desencarna não vai para o céu nem para o inferno no nosso estágio. Nós continuamos com o mesmo nível de sabedoria. Então, estamos por aqui mesmo, numa outra dimensão, entendeu? Então, a 10ª classe, por exemplo, de espíritos impuros, estão aqui, nesse mundo de provas e expiações, que abriga também a 9ª classe, que é de espíritos levianos, a 8ª classe de espíritos pseudo-sábios, a 10ª classe é de espíritos neutros, aqueles que não fazem nada de bom, mas também não fazem de ruim, e a 6ª classe de espíritos perturbadores. E os mundos melhores do que os nossos, mundos regeneradores, que é para onde a Terra está rumando, dizem até que nós já estamos entrando, e aqui eu já coloco o que está na codificação, que essa transição ela é gradativa, ela não é assim, de uma hora para outra, essa de cinturões de fótons que vai nos envolver de um momento para outro e a gente vai se transformar de uma coisa em outra rapidamente. A codificação nos coloca que esse processo é muito gradativo. Entram os mundos regeneradores, onde tem a 5ª classe de espíritos benevolentes, a 6ª classe de espíritos prudentes ou sábios, né?
E o mundo dos felizes já são outros, os mundos mais evoluídos, tem a terceira classe e a segunda classe, que são, respectivamente, espíritos de sabedoria e espíritos superiores. Então, foram daí, né, dos mundos regeneradores e principalmente dos mundos felizes, que veio a nossa codificação. A codificação nos traz essas boas novas, nos traz os momentos melhores, que nós não estamos aqui para sermos jogados eternamente num local de penas eternas. Ou seja, ou eu sou agraciado com um céu, ouvindo música de boa qualidade, não é qualquer musiquinha não. Ou sou jogado no inferno para queimar ali. E a teoria de céu e inferno, discutida no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, né? Discutida amplamente, a primeira parte fala dessa filosofia e dessa visão das outras religiões do que seja céu e inferno, nos coloca esses destinos fixos, mostra como outras religiões encaram esse destino fixo e desconstrói isso na nossa visão espírita, porque seria uma injustiça divina separar duas pessoas que se amam, e ainda mais que a visão de algumas igrejas dogmáticas, algumas religiões dogmáticas, colocam ainda como alguns anjos vão lá para verificar se o cidadão está queimando mesmo, se está bem escaldado, se está tudo bem direitinho. Eu vou dizer, seria boa uma pessoa que vai lá olhar se o outro está sofrendo? Não. Não seria. Então, você falou em anjos aí, e os anjos, eles também já foram criados já como anjos? Esse anjo de asinha? Esse anjo, os guias espirituais. A gente olhando, se a gente olhar assim de uma maneira não crítica, encarar as religiões, as histórias dos anjos, das muitas religiões, das religiões dogmáticas, que por sinal, a gente não está criticando, não, é a visão que eles têm. Então, o correto de seguirem os preceitos morais dali, que servir para a evolução, é amplamente louvável, é muito certo que eles assim o façam. Mas aquela visão de anjo, que hoje em dia a gente já vê de fora, né? Aquela visão do anjo de asinha, que está ali saltitante, avisando que vai haver uma catástrofe aqui, avisando a Ló, chega para Maria, chega para Isabel, enfim, aquele anjo que está só saltitando ali, só trazendo a notícia do dia, dá a impressão que os anjos não têm nada que fazer, né? Um trabalho muito assim simples para eles. Mas na realidade, essa visão de anjo, esse nome anjo, não quer dizer absolutamente a pessoa de asinha, aquela figura angelical, né? Aquele que quando muito toca harpa. Inclusive, eles também colocam os anjos em umas escalas, tem os querubins, tem uma escala de anjos que, dependendo, quanto mais evoluído, mais à toa ele fica, né? Mais à toa, só na contemplação. A nossa visão é diferente. Há também os espíritos bons, chegam aos mundos dos felizes, são espíritos bons em condição angelical, né? Os mundos angelicais, chegam lá em condição angelical. Mas esses espíritos não se tornam à toa, eles têm missões, e as missões deles, não precisa nem chegar a anjo no estágio desse. A missão dele, quando já melhora um pouquinho, já é tomar conta de nós, já nos inspirar. Então, que nós chamamos de anjos da guarda, né? E a verdade também passaram por todo esse processo. Mas de evolução, óbvio, reencarnando muitas vezes, até chegarem a espírito superior, que seriam os nossos anjos. Exatamente, né? Porque se o próprio Jesus passou, né, a nossa visão, né, isso aí, inclusive dentro do próprio movimento espírita, principalmente no início, houve até correntes dissidentes que achavam que Jesus teria evoluído horizontalmente, que Jesus era fluídico, que aquilo que jorrava dele não era ação de coisa nenhuma, que aquilo ali era só espiritual, né? Jean-Baptiste Rustin mesmo começou com Kardec, foi seguidor de Kardec na Sociedade Espírita Parisiense, né? E de repente foi um dissidente vindo com uma outra filosofia, uma outra questão. Não é nosso tema, mas só para mostrar que esse tipo de pensamento de evolução horizontal para os eleitos, para os filhos mais prediletos de Deus, isso aí existe, essa corrente de pensamento, mas ela é refutada pelo movimento espírita atual, pela codificação. Tem que evoluir. Tem que evoluir. Tem que trabalhar muito para crescer e chegar onde chegou. Tem que errar, tem que cometer os erros que nós cometemos, os acertos que nós também fizemos, ganhar os louros, né, pelas conquistas, e também
A penitência pelos erros também acontece, só que não tem nenhum juiz para nos condenar, não. Quem condena é a nossa própria consciência. Quando desencarnamos, nós somos nossos juízes mais algozes, né? Nós mesmos reconhecemos e aí nós queremos passar por situações que nos levaram a errar, mas que nós temos a esperança de vencê-las. Paulo Jorge, você falou aí que a Terra, que é de provas e expiações, está num processo de mudança para mundo de regeneração. No mundo de provas e expiações onde nós estamos, seriam espíritos ainda vinculados ao mal, espíritos brincalhões, maldosos, mentirosos. E no mundo de regeneração, que a Terra está evoluindo, seriam espíritos benevolentes, esse negócio todo. Aí, quando eu chegar em casa hoje, vou ver o jornal na internet, eu li o computador lá, pinga sangue no meu computador. Eu só vejo crime, falcatrua, é assalto, é droga, é país brigando com país, jogando bomba. Aí a Rússia joga bomba lá na Síria, e os Estados Unidos joga bomba também, e o cara lá da Jardim Esperança mata um policial, aí o outro vai... Aí, veja bem, como é que eu vou ouvir de você que a Terra está melhorando de um planeta que ela é um planeta de provas e expiações, passando para o mundo de regeneração, que estamos evoluindo, que nós estamos passando para espíritos melhores e benevolentes e o pau está quebrando lá na rua? Não parece uma coisa bem contraditória isso? Você dizer que a Terra está evoluindo, mas a gente só vê desgraça na rua, nos jornais, na mídia, só vê desgraça. Então a impressão que a gente tem é que nós estamos caminhando para trás e não para frente. Dá impressão mesmo, mas você citou aqui duas mídias, né? Você citou duas mídias, mas eu lhe chamo a atenção que há outras mídias, né? Você citou aqui os programas que escorrem sangue. Eu opto por não me deter. Não estou falando especificamente disso. O que a gente vê é que dá a impressão pelo que a gente está vendo aí, no jornal, rádio, televisão, na internet, só vê coisa ruim, cara. Mas olha só, violência. Olha só, aí eu paro para a gente refletir aqui um pouquinho, né? Geralmente as mídias atendem a interesses de uma classe até talvez mais privilegiada materialmente, né? Então essas mídias veiculam as notícias que vendem. As notícias que vendem são as notícias ruins. Por que são as notícias ruins? Porque a gente ainda está, como a gente falou, ainda está no mundo de provas e expiações, a gente não está no de regeneração. E no de regeneração ainda há um equilíbrio entre o bem e o mal. Mas a evolução, ela não está atrelada ao nível de desenvolvimento do povo. A evolução vem para qualquer um. Se a pessoa é evoluída moralmente, a evolução material, ela se deslancha para qualquer um. A questão 780, principalmente o item D, nos fala o seguinte, eu vou me permitir aqui ler para ser fiel. A questão 780 é o desdobramento, o B. Como se explica então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? A guerra é uma perversão, o crime é uma perversão, e geralmente a gente observa, quem faz guerra, né, quem pratica os maiores crimes de grande monta, dizimando, né, às vezes países inteiros, são exatamente as pessoas que participam das guerras, os países mais desenvolvidos, né, que teriam, à primeira vista, uma condição melhor. Ora, o que nos dizem os espíritos? Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. E se servem mesmo. A moral e a inteligência são duas forças que não só se equilibrarão com o tempo. É verdade. Não se equilibram senão com o tempo. Entendeu? Então, Jesus já nos prevenia sobre os escândalos, né? É o tema mais à frente, né? Mais à frente a gente vai abordar isso. Eu resolvi acelerar meu processo evolutivo, eu quero ir para o céu mais cedo, não quero passar por tanta encarnação. Eu resolvi a partir de hoje, não vou mais fazer o mal. Acabou. Não vou fazer mais o mal a ninguém. Basta. Que você não vai mais fazer o mal? Não. Você não vai mais fazer o mal? Basta isso? Claro que não, porque se você não faz o mal, você está naquela situação, né? Que você também não faz o bem.
E se você não faz o bem, você está, na realidade, que nem a parábola dos talentos, você está enterrando seu tesouro. Aquilo ali foi o recurso que você nasceu, que você recebeu para poder progredir. Você recebeu e não utilizou, não multiplicou aquele recurso, o que vai acontecer com você? O que acontece, por exemplo, com umas pernas, se você resolve ficar prostrado? Elas vão atrofiar a tal ponto de você não conseguir sequer andar. O que acontece com as suas condições, se você também deixá-las estagnadas? Elas também não vão produzir nada. E aquilo, quando você desencarnar, que você chegar do lado de lá, não vai ter ninguém lhe cobrando, mas pode chamar e acender ali um filmezinho da tua vida para você mesmo tomar ciência. E naquele momento, a sua consciência vai lhe chamar a atenção. Não basta não fazer o mal. Nós temos a obrigação de fazer o bem. Se nós já somos mais esclarecidos, estendamos a mão àquele que está do nosso lado. Agora, olha só. Tudo bem, eu não posso fazer o mal, então eu também tenho que fazer o bem. Mas nem sempre eu consigo fazer o bem, porque a evolução é decorrente da prática do bem, mas nem sempre eu consigo fazer o bem. Paulo de Tarso tinha uma frase sobre isso, né? Paulo de Tarso foi o apóstolo do Cristo, né? O apóstolo talvez que mais propagou o cristianismo. Por quê? Os outros, os que conviveram com ele, Paulo de Tarso não conviveu, né? Quando ele se torna cristão, defende, quando ele vê o Cristo foi quando ele vai perseguir os cristãos, ele um sacerdote, né, combatia os cristãos quando foi perseguir, há aquela queda do cavalo, né, indo para Damasco, e ele tem a visão do Cristo que lhe dá uma missão, que essa missão era exatamente de levar o cristianismo para os demais. E ele mesmo se questionava, ele uma pessoa instruída, tinha ascendência grega, romana, e era judeu, uma pessoa instruída, de cultura, né? Ele sabia das leis, mesmo sabendo a missão que Jesus lhe dera, estando convertido ao cristianismo, o que aconteceu com ele? Ele falava que ele não conseguia fazer todo o bem que queria, e o mal que não queria, esse sim ele fazia. Olha só que coisa, ele que era esclarecido, não conseguia fazer todo o bem que ele queria fazer, e o bem que você também quer fazer e não consegue. Todavia, o mal que ele não queria, ele fazia. Por que isso? Porque nós ainda estamos muito próximos da matéria. Às vezes, assim, tem o nosso anjo da guarda, nosso espírito benfeitor que está junto de nós, está nos intuindo coisas boas. Ele quer que nós caminhemos para frente. Mas nem sempre tem um monte de outros puxando a gente para trás, como se já não bastasse nós mesmos com o nosso apego material, né? E outra coisa que Paulo nos alertava, que nem tudo que era lícito para ele lhe convinha. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se nós pegarmos a lei, eu tenho o direito, por exemplo, né, talvez de passar um irmão meu que foi adotado, vamos dizer assim, foi adotado, né, vive na família a vida inteira, ou uma companheira num casamento que viveu comigo a vida inteira, mas eu não tenho papel. Então, no final das contas, ela vai viver sem direito nenhum. Eu tenho esse direito moral? Pode ser que legalmente até eu tenho, não sei se tenho não, estou falando de uma seara que eu não conheço, né? Não sei, hoje em dia a lei já protege muito mais a mulher. A união estável. A união estável está aí. Mas até você produzir, explicar, provar essa união estável também demanda uma certa burocracia, né? Enfim, e a parte moral, não seria justo eu repartir logo imediatamente? Não, já sei que devo, não precisa ninguém me cobrar. Com não é? certeza. Mas o bem que eu quero nem sempre eu faço. Que a lei mesmo, né, ela me dá uma margem de segurança muito grande. Isso que você falou. Tem que o Marcos falou esse assunto de que, né, que dá a impressão que o bem, né, o mal é maior do que o bem, né? Mas nós sabemos que na verdade existe o bem é muito maior do que, só que o mal faz muito estardalhaço, faz muito barulho que o bem não faz. Se nós pararmos, ao invés de assistirmos essas notícias, esses programas que saem sangue, que falam só sobre violência, e formos procurar na mídia as notícias boas, as coisas boas, maravilhosas que tantas pessoas fazem no nosso país, no nosso planeta, as ONGs, temos obras maravilhosas, pessoas fazendo bem, se interessando pelo bem,
em ajudar ao próximo, em amar ao próximo. Olha, não falta pessoas trabalhando no bem, mas infelizmente ela só fala que você falou, os interesses, né, financeiros só mostram o mal. Mas se nós começarmos ao invés de ficar assistindo essas notícias, né, Paulo? Vamos procurar coisas boas, nós vamos encontrar coisas maravilhosas que, com certeza, basta nós analisarmos há pouco tempo, lá no tempo de Roma, do Coliseu, o que nós fazíamos nos Coliseus? O que nós fazíamos? E éramos nós mesmos. E nós íamos fazer o quê? Assistir o quê? Ver aquele milhares de irmãos lá crucificados, sendo apedrejados, sendo comidos pelos leões, sendo tacaram fogo, né, na fogueira, e aqui era uma festa, milhares de pessoas assistindo, milhares de irmãos morrendo, sendo trucidados, e nós não melhoramos? Como melhoramos? Como evoluímos? E outra coisa, uma das provas que nós tivemos agora domingo de que as coisas estão melhorando foi a eleição dos conselhos tutelares do Brasil todo, né? Foi domingo agora. Isso é uma evolução. É uma evolução. Ter um organismo com pessoas eleitas pela comunidade no país todo para acompanhar qualquer tipo de problema com relação à criança. Junto às crianças. Pois é. Então é uma evolução. Fazer valer o Estatuto da Criança. É uma evolução de fato, e a gente observa isso, e nós temos muita dificuldade em enxergar a totalidade. A gente às vezes restringe nossos horizontes, né? E a gente vê uma fatia da sociedade, né? Por exemplo, a gente está no âmbito religioso, por exemplo. Muitos se detêm a sua comunidade religiosa, né? E não observam o que há no entorno. A gente sem religião nenhuma, praticando bem, desinteressadamente. A gente viu aí no caso dos conselhos tutelares, eu achei muito legal essa eleição, mas eu gostaria de ver mais. Os conselhos foram algo criados pelas leis humanas para exatamente policiar e auxiliar a gestão de todos os recursos. Então tem conselho de meio ambiente, tem conselho de segurança, tem conselho de uma série de coisas. E as leis têm o estatuto do idoso, da criança, e tantas da mulher, Maria da Penha. Tem vários conselhos, e a sociedade tem que participar dos conselhos. Eu realmente ficaria ainda mais feliz quando nós evoluirmos mais, e a gente está também fazendo fila para as eleições dos outros conselhos que não são remunerados, porque o conselho do CA ainda é remunerado. Eu achei, o Renato falou uma coisa interessante aqui, a lei Maria da Penha. Eu estou engajado numa campanha para valer a lei Zé da Penha, né? Porque tem muito homem apanhando da mulher. Também. Quando eu chego em casa tarde, minha esposa bate em mim. Isso aí é violência. Aí é outro Código Penal. É outro artigo do Código Penal. Violência, né? Violência doméstica. Bom, então, pelo que nós estamos entendendo, conversando aqui, nós viemos para a Terra, né, Paulo, para crescer, para evoluir. Então, a reencarnação é fundamental nisso aí. É o único meio de nós evoluirmos, não é isso, Paulo? Exato, é o único meio. Temos que encarnar quantas vezes forem precisas, né, para que a gente possa crescer, evoluir, sermos pessoas melhores, No final das contas, nós estamos aqui para nos tornar pessoas de bem, não é isso? Exato, nós vamos nos tornar pessoas de bem. Temos no futuro um espírito superior. Lamento lhe dizer, não vão nascer asinhas nas suas costas. Pois é, não vão. E nem vão ficar à toa. Nem à toa, né? Na vida contemplativa, nós temos jamais. Notícia do mundo espiritual, dos espíritos superiores, que eles trabalham e muito. Aqui no nosso planeta e em outros desses bilhões e bilhões de planetas que existem por aí, que estão lá sempre atuando, trabalhando, ajudando a nós. Existe uma corrente aí que quando a pessoa desencarna, morre, fica dormindo esperando o juízo final. Mas isso aí será uma grande decepção, né? Mas isso aí, então, inclusive outra coisa assim muito criado por igrejas dogmáticas que ficou assim, ainda era mais cruel do que o inferno. Porque o inferno criado no início do cristianismo e tal, era bem diferente dos que os judeus acreditavam, do Seol, por exemplo, né? Quando os judeus acreditavam que a pessoa ia desencarnar, mas dali ele sairia um dia, ele sairia. E acreditava, por exemplo, quando Saul pede que chamem Samuel já tinha desencarnado, que era o conselheiro dele,
né? E ele chega para Pitonisa, ora, era proibido se comunicar com os espíritos. E chega Saul para Pitonisa, Saul sabia disso, ele obedecia às leis, mas no caso o interesse dele era maior, Samuel já desencarnado e era o conselheiro dele. Chega para Pitonisa, Pitonisa fica até com medo dele, acontecem umas histórias ali, né, no falecimento de uma pessoa que morava na família e tal, ela fica com medo, porque reconhece, mas ela, né, mediunicamente pede, façam subir Samuel. Ela fala, façam subir Samuel. Ou seja, ele estava num local que não era lá em cima, não, era lá embaixo. Então, essa noção de céu e inferno, ela foi criada, foi colocada, construída. É do local bonzinho, onde não se faz nada, que se vive simplesmente no paraíso, e o inferno, né? Mas há também, o que ele está talvez se referindo, é o purgatório, né? Que foi criado também, que você ficava ali naquele limbo, sofrimento. O limbo, né? Não, o limbo era outra coisa, outra coisa. Porque o purgatório, você ficava ali esperando o juízo final. Porque você não foi mal o suficiente para ir para o inferno, não foi bom o suficiente para ir para o céu, ficava naquele espaço ali, não adiantava orar, as pessoas tinham que orar por você. Daí, durante um período da história, a revolta do movimento protestante, uma das revoltas era inclusive essa, não foi só da tradução dos evangelhos, foi essa também, onde a venda da indulgência, né? Então comprava alguém para tirar o cidadão que estava ali, para fazer com que ele ascendesse daquela situação. Mas havia uma situação ainda pior, que descobriram depois. E aquele que nasceu em tenra infância, porque essas religiões dogmáticas acreditam que o espírito é criado junto com o corpo, e nós não, nós acreditamos que o espírito é criado antes, enquanto eles são criacionistas, nós somos evolucionistas, nós acreditamos que o espírito vai evoluindo, exatamente sobre o que a gente está falando. E aquela criança que não tinha, segundo a ótica deles, cometido nada de mal nem nada de bom. Não tinha pecado. Pecado nenhum. Para onde iria? Não podia ficar no purgatório, né? E não podia ir para o céu. E onde ficaria? E aquele que não fora batizado, porque na ótica desses nossos irmãos, né, eles acreditam que o batismo é um divisor de águas, né? E aquele que não fora batizado, é jogado no inferno diretamente? Será que é merecido isso? Não, aí ele ficava também nesse limbo. Isso foi abolido agora recentemente por um Papa católico, né, da Igreja Católica, logicamente, Bento XVI, foi recentemente que foi abolido, né? Então, aí eu pergunto a esses irmãos que estavam lá no limbo, né, essas crianças, espírito de crianças, espírito de gente que não tinha sido batizado, para onde iriam? Será que ascenderam, desceram, né? São conceitos que a gente, raciocinando, a gente vê que se esses conceitos fossem verdadeiros, não seria benevolência nenhuma divina. Não seria, que Deus seria esse. Eu queria até dar um parabéns para esse Papa maravilhoso, que agora ele está arrumando um problema para ele mesmo, porque ele, numa reunião lá em Roma, ele colocou que o céu e o inferno não são lugares físicos, né? Onde as pessoas vão. É um estado de consciência. Com certeza. Então ele está justamente de mãos dadas com a doutrina espírita, caminhando junto conosco, em afirmar que o céu e o inferno não são lugares fixos, é um estado de consciência, e que o estado de consciência não é eterno. Esse padre é muito... eu estou achando que esse padre é espírita, hein? Não, ele é um espírito muito evoluído. Um espírito, todos evoluem, todos evoluem. As próprias igrejas mais radicais já evoluem também. A própria Igreja Católica, há diversas maneiras. Os carismáticos, por exemplo, é um outro nicho de comportamento, é uma outra... Aí agora que eu te faço a pergunta, independente, com tudo que você falou das igrejas dogmáticas aqui, o homem pode deter o progresso? Olha, ai daquele que deter o progresso. Ele pode até deter um pouquinho o progresso, né? Isso está na questão 781, se não me engano. Pode atrasar, no caso do progresso. Atrasar o progresso, deter, atrasar, impedir um pouquinho ali, parar um pouquinho. Mas aquele que é incumbido de paralisar o progresso, ainda que por pouco tempo, retardar. Existe como retardar o progresso? Existe. Por exemplo, nós temos na história, eu gosto muito de buscar fatos da história, né? O homem deter o progresso. A ciência, por exemplo, a medicina. Vamos pegar o caso da medicina.
O caso da ciência de modo geral, mas repercutiu mais na medicina. Quando vemos a ciência antes de René Descartes. Antes de René Descartes, a ciência, que foi um pensador, um filósofo francês, eu sou muito ruim para dados, mas foi de 1500, 1600 e alguma coisinha por ali, né? Ele, além de matemático, né, de ter desenvolvido várias coisas na área da matemática, deu ter praguejado contra ele, que eu não entendia, né? Por exemplo, produto cartesiano, para mim era algo terrível, eu não entendia para quê, e hoje em dia trabalho na informática. Eu devia louvar ao cidadão, né, em vez de criticá-lo. Ele fez muito mais, porque antigamente a ciência era permeada por misticismos, né? E por mitos, misticismo e mitos, né? Mentiras, né? Coisas. Por exemplo, o caso da alquimia, queriam transformar tudo em ouro, mas tinha um ritual, tinha uma série de coisas. Então, o místico era mexido. Na medicina nem se fala. O xamanismo, né? A cura através dos espíritos da natureza, por pajés, enfim, por curadores, né? E aí por diante, né? A partir de René Descartes, ele criou o que se chama de pensamento cartesiano. Chegou, não, vamos botar um ponto final nisso. Primeiro, na medicina, antigamente estudava-se anatomia e fisiologia humana só em espíritos de porcos, em corpos de porcos, de macacos, né? De animais, em geral. Porque a igreja impediu um pouco, retardou o progresso, porque não deixava que se pesquisasse em corpos humanos. Contudo, ele convenceu que o pensamento era independente do corpo. Ele separou corpo e mente. Daí essa frase, penso, logo existe, ser de René Descartes. Uma outra coisa contra esse misticismo misturado com a ciência foi o fato de que o pensamento cartesiano. Vamos botar o seguinte então, só é verdade, o pensamento cartesiano, baseia-se, assim, a grosso modo, eu não sou aqui especialista no assunto, estamos, né, falando um pouquinho sobre isso para que a gente entenda. Só é verdade o que a gente puder comprovar. E para poder comprovar, vamos dividir esses problemas em pedaços. Vamos compartimentalizar esse problema, dividir em pedaços, provar esses pedaços e unir. Só que ele se esqueceu que o todo não é somente a soma das partes. E outra coisa, a ciência se desenvolveu rapidamente. Né? Aí teve revolução, consequência disso, revolução industrial, iluminismo, em consequência disso. Porém, o pensamento de Deus, né, a visão de Deus de que existe algo maior, também foi, né, atrapalhada. Né? Aí o materialismo ganhou, adiantou-se muito. A ciência explicava tudo. Isso, a ciência explicava tudo. Né? Isso foi positivo no momento, porque matou o bicho-papão, matou aquele medo que a gente tinha do místico, né? Separou aquilo tudo. Foi positivo para a ciência se desenvolver, mas também matou os sonhos. E nós, quando temos os nossos sonhos aniquilados, quem somos nós? Não é mesmo? Nós precisamos sonhar, porque a gente só descobre coisas novas, só descobre que pode mais, se a gente vislumbrar um horizonte, além daquele que a gente já consegue visualizar. Paulo, você falou, respondendo ao Renato, que o homem não pode deter a marcha do progresso. Pode segurar, represar, atrapalhar, mas ele não pode deter. Mas essa marcha, esse progresso, esse aperfeiçoamento da humanidade, progressivo e lento, tá certo isso? É progressivo e lento, ou ela dá saltos, ela acelera em determinadas épocas? A gente falou aqui inicialmente que existem espíritos preguiçosos, existem também encarnados preguiçosos, né? Existem sociedades também que não evoluem. E aí a gente entra numa parte muito polêmica do espiritismo, né? Que a gente tem que abordar, porque a gente tem que falar do fácil e também do difícil, né? Das catástrofes, né? Esses fenômenos da natureza que acontecem, terremotos, furacões. Por que isso? Né? Por quê? Será que tem um objetivo? Às vezes as próprias guerras. Por que acontecem as guerras? Será que tem um objetivo? Ora, se nós olharmos até mesmo avanços na área da medicina que a gente já falava, né? A parte de genética ganhou muito com algumas guerras. A Segunda Guerra Mundial estudou-se
não com o método correto, né, mas descobriu-se novas possibilidades diante dos problemas do ser humano, através da guerra, da experimentação com os seres humanos. Não estou aqui aprovando isso aí, obviamente foi repugnante a maneira, o método que se usou. Mas aquela guerra que foi aparentemente algo ruim, né, veio dali. O raio-x, por exemplo, quando foi descoberto, né, foi assim acidentalmente. Inicialmente foi um estrago que ninguém sabia que fazia mal, mas o homem aprendeu a lidar com isso, foi muito bom. Os furacões. Ora, os furacões mesmo, se não fossem os furacões, o homem talvez não tivesse ali ainda conseguindo prever os fenômenos da natureza, né? A meteorologia avançou muito por conta dos furacões, desses fenômenos todos que assolam. Então, de quando em vez acontece algo que a nossas vistas grosseiras nos parece assim algo muito errado, né? Uma injustiça divina. Mas na realidade, depois que acontece algo assim, o homem surgem as soluções. É a lei de destruição, né? Lei de destruição. Não são só os problemas materiais, não, os morais também. Com certeza. Veja só a nossa situação regional agora, né? Nós estamos passando ali por um abalo moral. A gente vê todo dia aí notícias de corrupção, né? Essas notícias ruins que aparecem na TV dele, aparecem todas elas. É verdade. Ele tem até uma ligação partidária, deve aparecer até maior, né? Mais do que na minha. Mas, enfim, esses problemas morais trazem soluções também. Porque aqueles erros, vamos dizer que aquele irmão que errou possa não ter tempo de se consertar, de cometer, mas outros que estão olhando a situação, estão vendo o que está acontecendo, eles certamente serão mais precavidos, tomarão mais cuidado, serão mais coerentes. As gerações estão aí, estão nascendo. Você falou sobre a guerra. Interessante que nas batalhas se morriam muito, não com tiros mortais, mas com ferimentos banais. O cara levava um tiro no braço, na canela, infeccionava e o camarada morria não pelo tiro, mas pela infecção, pela gangrena que tinha. E foi em função disso, o excessivo número de mortos com tiros não fatais, que se fez um esforço hercúleo e descobriu os antibióticos, né? O antibiótico aí, a penicilina na época. O carro movido, a ar, né? A Volkswagen, foi criado na época da guerra. Na época da guerra. Para o deserto. Para dar no deserto, um dos melhores motores que tem. O Volkswagen, não precisava de água, né? A ciência está a todo momento ali, atuando. Usando quem manipula os cientistas? Quem manipula? Às vezes, né, Kardec já nos fala, né, a espiritualidade nos fala, está na codificação, de que, via de regra, os espíritos nos dirigem, nós não nos damos conta disso. Às vezes o pensamento está ali, os espíritos nos dirigem, né? E no caso das guerras mesmo, a medicina evoluiu absurdamente. Não só os antibióticos, né? As próprias técnicas, a ferida mesmo, infeccionava o cara às vezes com um arranhão. Um arranhão, ele morria daquele arranhão, porque no início da medicina, somente a medicina de campanha, né, aquela das barracas, o médico mais assim, de maior prestígio era aquele que estava com o jaleco mais sujo, sabe, irmão? Aquele que estava mais sujo de sangue era o que tinha mais prestígio, que estava mais trabalhando. Foi onde a enfermagem surgiu, Florence Nightingale. Né? E as próprias técnicas cirúrgicas, né? Porque eram pessoas muito mutiladas, amputações, e tudo isso foi se gerando técnicas cirúrgicas que hoje são usadas nos hospitais. E usadas nos hospitais. Inclusive, a própria guerra do Vietnã trouxe uma série de técnicas novas, né? Essa da ferida foi interessante, porque na época não se lavava nem as mãos. Olha só, Jesus criticado lá no Evangelho por não lavar as mãos antes de comer com os fariseus, né? Isso aí. E naquela época ele disse que era mais importante o que saía da boca do homem do que o que entrava, né? E na época do surgimento ali dessas técnicas, da medicina de campanha, não se lavava as mãos antes de uma intervenção cirúrgica. Aí o que acontecia? Infecção atrás de infecção, né? O simples fato de lavar as mãos já eliminava ali um monte de bactérias, facilitava muito. Com certeza, e
Tudo é progresso, né? É progresso. Né? E por trás desse progresso, o que está? Um planejamento. A gente às vezes pensa que a coisa é assim, casual, né? Veio ao acaso. Não, não veio ao acaso. Isso aí tem um planejamento. Nós também, Renato, nós, seres humanos, não podemos também pegar aqui e ter tudo colocado na nossa mente de imediato, né? Não é tudo ali de imediato. As coisas são gradativas. Já pensou se você pegasse uma criancinha e fosse ensinar para ele uma equação de segundo grau? Não, você tem que me dar conta disso aqui, dá conta. Calcular uma laje, calcular uma estrutura de laje, fazer um cálculo, né, estrutural, né? Uma criança? Não. Chegar um estagiário na sua empresa, o que você vai fazer? Vai lhe dar uma tarefa fácil que ele possa cumprir. Quando ele tiver mais evoluído, mais experiente, você vai lhe dar uma tarefa maior. Então, é assim que os espíritos fazem conosco. É isso aí. Já que nosso tempo está terminando, vamos fazer então, para a gente fechar legal o nosso assunto de hoje. Qual é, então, Paulo, o maior obstáculo ao progresso? Ah, meu irmão, maior obstáculo ao progresso, a gente sempre procura as coisas fora da gente, né? Nós procuramos no outro, eu não consigo progredir aqui, sei lá, posso pensar que é o tempo que vão me cortar, porque se eu falar muito vão me cortar, eu posso não progredir às vezes numa redação, porque eu tenho medo da censura, quem vai ler vai me censurar, a gente sempre coloca no outro a nossa impossibilidade do progresso. Mas nossa impossibilidade do progresso, ela está exatamente dentro de nós. O orgulho e o egoísmo, debatido ali na questão 785, colocado para a gente de maneira clara que o orgulho e o egoísmo nos impedem de progredir, né? Isso está dentro de quê? Dentro de nós mesmos. Mas nós temos dificuldade de olhar para dentro de nós, uma dificuldade imensa, porque quando paramos e refletimos, quando olhamos nosso interior, né, procuramos não colocar a culpa nos outros, vamos ver a minha parcela nisso aí e fazemos uma reflexão, aí nós temos noção do que nós fomos. Nós temos muita noção. Mas também não é para ninguém se desesperar, não, porque também, se examinarmos direitinho, nós também teremos a noção do nosso progresso, a noção da nossa capacidade. Portanto, não fiquemos tristes se não conseguirmos melhorar, se temos um objetivo e não o alcançamos. Deus, já foi colocado aqui muito bem pelo Marcos no início, sempre nos dá outra chance. Questão 913 também nos alerta do orgulho e do egoísmo influenciando, sendo responsáveis pelos nossos vícios. Questão 913, lembrei agora. E nós, às vezes, não evoluímos, não progredimos assim mais rapidamente, também por conta de vícios que adquirimos. Vícios, talvez de cópias de nossos antepassados, a gente não quer fazer nada diferente por preguiça, é mais fácil copiar, ou vícios mesmo adquiridos aqui no nosso meio, ou vícios colocados por espíritos que querem que nós não avancemos, não evoluamos, ou seja, os vícios temos que combater, e os vícios têm por trás deles dois fatores preponderantes, que são exatamente o orgulho e o egoísmo. Com certeza, o dia que nós conseguimos extirpar, né, o orgulho, com toda certeza, né, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né, os preconceitos, nós vamos crescer muito. Meu querido amigo, nosso programa chegou ao fim. Então eu gostaria que você agora se despedisse do nosso público dessas suas palavras finais. Eu gostaria de agradecer, gosto de agradecer, né? Quero agradecer aos meus queridos amigos, companheiros, espíritas, não espíritas. Eu tenho muitos amigos na Igreja Católica, tenho muitos amigos evangélicos, tenho amigos sem religiões, tenho amigos de outras religiões, até orientais, enfim, uma série de amigos. A coisa que eu mais quero é não ferir ninguém. Eu acredito que todos nós vamos estar depois abraçados, juntos. Não precisaremos de religião nenhuma. Nós teremos essa nossa parte espiritual mais desenvolvida naturalmente, porque o nosso destino certo é a evolução. A gente não costuma acreditar em determinismo, mas há dois determinismos que a gente não pode fugir. Um mais imediato,
que é o de nascer, dois mais imediatos, o de nascer e de morrer. Quem está desencarnado vai encarnar. Isso aí é determinístico, não tem jeito. Se você tiver preguiça, alguém vai te reencarnar compulsoriamente. A gente também vai morrer, é um determinismo mais imediato. Nosso corpo físico vai morrer, nosso espírito não, jamais. Agora, um determinismo certo, este aí, né, a gente tem que ter ciência disso, a gente vai evoluir. Se a gente parar um pouco, tiver retardada essa evolução, vai ter alguém nos empurrando, dando uma forcinha, acontecerá algo, nós vamos evoluir de uma maneira ou de outra, de qualquer religião, não precisa ter religião nenhuma, mas um belo dia vamos estar todos abraçados, todos evoluídos, esse é o nosso fim. E é isso que eu mais quero, estar abraçando cada irmão agora, e não afastando, porque para afastar acontecem as coisas da vida, os equívocos da vida nos afastam, mas tem que ser os acontecimentos bons nos aproximarem sempre. A caridade em todos os lugares, irmãos em todos os lugares, muita paz a todos e agradeço a oportunidade. Meu amigo Paulo, obrigado mais uma vez pelo seu carinho, tá, pelo nosso programa e, como falei no início do programa, semana que vem, dia 12 de outubro, é feriado, e nós não teremos programa ao vivo, nós passaremos a reprise, tá? Então teremos programa ao vivo só no dia 19, com a minha querida amiga Horaci, com o tema das esperanças e consolações. Então, dia 19, tá? Então todos tenham uma semana maravilhosa, muita paz, muita alegria, com esse sentimento realmente que nós podemos, que nós vamos crescer, vamos evoluir, vamos melhorar, porque Deus nos criou para sermos felizes, homens de bem, ok? Então, dia 19, nós estaremos aqui de volta ao vivo com mais um programa Espiritismo em Foco. Até lá.